Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou a pastora Roberta, esposa do pastor Alex. E eu quero dizer para a igreja que para mim é um motivo assim de muita alegria. Eu estou muito feliz em poder estar aqui nesse lugar. Esse privilégio que o Senhor me deu de estar aqui adorando o santo nome dEle aqui juntamente com os irmãos. Porque não importa a distância, mas nós falamos a mesma língua, nós estamos esperando nas promessas do mesmo Senhor. E eu quero, assim, agradecer ao Senhor, eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu, por essa família, pelo cuidado. Eu estou me sentindo assim, mais do que em casa. Agradeço ao Senhor pela vida da família do pastor Siloé, pela missionária, presbítero César, que foi ali no aeroporto nos buscar. E eu tenho visto assim o carinho, a dedicação dos irmãos, o empenho, e verdadeiramente de cuidar de nós, né? Porque eu sei que dessa maneira, eles quando estão cuidando de nós, eles estão cuidando das coisas do Senhor. E é muito bom nós termos zelo. Achei lindo o uniforme das irmãs, a decoração da igreja. Eu vejo assim o cuidado dos irmãos em cada detalhe, porque verdadeiramente aquilo que nós oferecemos para o Senhor tem que ser o melhor. Cada louvor, tudo tem sido pensado para que seja um sacrifício de excelência. E eu estou grata porque estou tendo parte nessa festa. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele está recebendo esse sacrifício. Nós estamos mandando a glória para cima e o Senhor vai derramar da glória dEle, da presença dEle aqui em nosso meio. Amém? Eu te convido nessa hora a você abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 36, assim como o tema dessa programação. Tenha certeza, você não vai sair desse lugar da mesma maneira, mas o Senhor vai falar conosco de uma maneira toda especial. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Amém? E o título dessa mensagem diz: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás os pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrima, enxugar com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, ungia-lhe com unguento. Quando isso se viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca. Pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Um certo credor, tendo 2 devedores, um lhe devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos. E disse, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com suas lágrimas e me enxugou com os cabelos. Não me destes ósculo santo, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus pecados lhe são perdoados, porque esta muito amou. Mas aquele em que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que pode perdoar pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Os irmãos podem assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E a palavra do Senhor para nós nessa noite, no Evangelho de Lucas, nos fala acerca dessa mulher. Mas eu quero te convidar nessa noite a meditar um pouquinho nesse acontecimento para você entender o que realmente aconteceu naquela situação. Jesus já vinha de cidade em cidade, exercendo o seu ministério, manifestando o seu poder, fazia milagres. E os fariseus, os doutores da lei, muitas das vezes eles não entendiam e eles criticavam. E aquele convite para aquele jantar na casa de Simão não era talvez um motivo de cortesia, mas Jesus havia sido convidado para estar ali naquela noite, talvez para ser experimentado. Aquele fariseu estava olhando para Jesus, procurando algo em que pudesse acusá-lo. E ali ele talvez recebeu o Senhor de maneira hostil. Assim mesmo como o Senhor fala, a palavra de Deus diz que era costume naquela época, sempre que um visitante chegava na casa, era um solo empoeirado, então era costume você chegar, receber o teu visitante, lavar os pés dele, manifestação daquele cuidado, daquela hospitalidade. E Simão não fez isso, porque quando ele chamou o Senhor para aquele jantar, ele queria tão somente questionar, buscar alguma acusação para Jesus. Mas o Senhor, que é Deus sabedor de todas as coisas, ainda assim ele foi até aquele jantar. Ele poderia ter se negado. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele queria dar uma oportunidade para Simão. Ainda que Simão estivesse tão somente querendo questioná-lo, mas o Senhor quis dar uma oportunidade para ele. Irmãos, muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor anos e anos. Dizemos que conhecemos ao nosso Deus, mas muitas das vezes nós criamos certezas, costumes, criamos as nossas verdades, acreditamos nisso, e isso é o que importa. E tudo aquilo que é diferente daquele conceito que já está formado na nossa mente e no nosso coração, nós tendemos a rejeitar, nós tendemos a criticar. Aquele fariseu Simão já tinha um conceito formado de como deveria agir um profeta, um mestre. E quando Jesus ele chega entrando nas cidades, quebrando o protocolo, fazendo tudo diferente do que era de costume, Jesus é apontado, é criticado. A palavra de Deus diz que Jesus é comparado com comilão, com beberrão. Porque ele sempre que chegava nas mesas, nas casas, ele tinha comunhão e ele se fartava. Mas as pessoas se incomodavam. Eu não quero nessa hora dividir as pessoas em grupo. Daqueles que talvez ajam como Simão ou como aquela mulher pecadora, não. Isso são momentos da nossa vida em que muitas das vezes nós podemos estar ali como Simão. Nós criamos as nossas verdades e nós talvez começamos a julgar. Eu quero te dizer que na presença do Senhor nós não fomos chamados para ser juiz. O Senhor a todo momento Ele quer que nós tenhamos um coração quebrantado, contrito. O Senhor quer que o seu povo, a sua noiva, a sua igreja, esteja sempre pronto de desfrutar de novas experiências com Ele. Irmãos, porque estar na presença do Senhor não é algo monótono, não pode ser algo rotineiro, algo de costume. Você entrar por essas portas e fazer um culto como se fosse algo de rotina. Mas, irmãos, encontro com Deus é algo muito tremendo. E ali o Senhor estava dentro da casa de Simão. E aquele homem em vez de desfrutar daquilo que era mais maravilhoso, talvez a oportunidade mais especial da vida dele, aquele homem estava ali somente querendo criticar, querendo acusar. Irmãos, que nós não estejamos na nossa vida, na casa do Senhor, buscando algo que nós não concordamos, que nós não aceitamos. Eu ouvi aqui o pastor mencionar que talvez alguém chegou e viu algo que não estava de acordo, mas a igreja se empenhou para fazer o melhor. E assim, o nosso Deus,
que é perfeito, ele, quando esteve aqui, no seu ministério terreno, Jesus, ele buscou fazer o melhor. Ainda que ele não fosse compreendido, o Senhor, ele buscou fazer o melhor na vida de todos. Principalmente daquelas mulheres que tiveram oportunidade, porque assim como já foi mencionado, as mulheres tiveram uma parte muito importante no ministério de Jesus. E aí, no decorrer dessa cena, Simão, ele não atenta para o Senhor, mas aquela mulher pecadora, que certamente já havia ouvido falar dos sinais, prodígios e maravilha que Jesus manifestava em todos os lugares que ele passava. Como o Senhor se movia de íntima compaixão todas as vezes em que ele via um dos seus filhos necessitados do seu toque, necessitados do seu agir. Aquela mulher corre para a casa de Simão. E não encontrando um lugar na mesa, ou mesmo não se sentindo digna de se sentar à mesa, ela corre para debaixo da mesa, ela corre para os pés de Jesus. E ali toda aquela hospitalidade que Simão, como anfitrião, deveria ter feito, aquela mulher faz. Lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Dá para o Senhor aquilo que havia de melhor. Igreja do Senhor, esse é o espírito de excelência que o nosso Deus tem buscado em nosso meio. Que nós possamos dar para Ele aquilo que há de melhor, aquilo que há de mais excelente. Nós não podemos ficar limitados naquilo em que nós achamos que é verdade, naquilo que é melhor. O nosso Deus, Ele não nos chama para questionar. Mas o nosso Deus, quando Ele nos chama para a sua presença, Ele nos chama para adorá-lo. Irmãos, desde a criação, lá no Éden, quando o Senhor criou o ser humano, o objetivo principal é para que o homem a adorasse. E nós temos essa característica de adorador na nossa vida, nós temos a necessidade de adorar. Quando nós não estamos na presença do Senhor, não conhecemos esse Deus que é vivo, nós ainda assim nós adoramos. Adoramos a outros deuses, adoramos talvez um bem material, um vínculo familiar. Você vê que muitas das vezes uma pessoa que não conhece Jesus, que não tem uma experiência com esse Deus, ela quer muito ter um bem material, de repente uma casa, um carro. E se de repente no decorrer da vida dela acontece alguma coisa e ela perde aquele bem, para aquela pessoa parece um fim, parece a ruína. Porque ela depositou tudo isso que o Senhor colocou, digamos assim, no nosso DNA, aquilo que foi inserido na nossa criação para adorar. A pessoa deposita toda aquela adoração naquele bem material. Ou mesmo num filho, num esposo. E quando algo acontece, que aquilo é tirado da pessoa, a pessoa se frustra. Mas eu quero te dizer que quando você chega na presença do Senhor, você descobre o único motivo da tua verdadeira adoração, que é adorar a esse Deus. Então não deixa que nada que aconteça na tua caminhada, no decorrer dos teus dias, venha comprometer essa adoração. Irmãos, nós como igreja, nós vivemos um grupo. E de repente no meio de todo o grupo, pode haver um conflito, pode haver diferença de pensamento. E quantas das vezes de repente você está dentro de um grupo e alguma decisão, algo é tomado em que você não concorda, e talvez você se entristeça, e talvez você pense assim, mas eu não vou mais para o culto, ou então eu vou para o culto, mas eu não vou mais participar daquele grupo, eu não quero mais ter parte com esse departamento. Não deixe que nada venha te afastar do amor do Senhor. Peça ao Senhor para que Ele possa sarar essa ferida. Nós não estamos na casa do Senhor, nós não estamos na presença do Senhor para questionar. Nós não estamos aqui para determinar os nossos conceitos. Olha, se isso não for assim, eu não aceito. Se isso não for assim, eu não concordo. Meu irmão, tão somente adore, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está aqui nesse lugar. Irmãos, e aprenda uma coisa:
A casa é de Deus. E o dono da casa cuida da casa da melhor maneira. Não somos nós, não nos compete dizer que esse copo deve ficar assim ou que deve ficar assado. Mas o Senhor, Ele é o dono da obra e no tempo certo, irmãos, Ele ajusta, Ele lapida, Ele acrescenta, Ele tira, é Ele quem faz, não somos nós. O nosso dever é de estar aqui tão somente para adorar. E nós vemos nos dias de hoje, temos vivido muitos rumores de que o fim está próximo, o fim está chegando. E nós não podemos ficar dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos grupos, debatendo aquilo que é melhor, como deve ser feito. Quando lá do lado de fora nós temos tantas pessoas necessitadas de ouvir o amor de Jesus. Quando você conversa com uma pessoa que não conhece a tua fé, o que tu tem falado para ela? Tu tem falado do amor de Deus? Tu tem falado que Jesus salva, cura, liberta? Ou você compartilha com essa pessoa que não tem Jesus os problemas internos da tua instituição, da tua igreja? Porque infelizmente isso ainda acontece nos nossos meios. Eu não sei porque o Senhor está me usando para falar assim, mas eu creio que o Senhor Ele não fala com parede, Ele não fala com banco, mas Ele sabe, porque Ele está tratando com a sua igreja assim. Eu tinha preparado, digamos assim, todo um roteiro, mas é o Senhor que direciona e Ele fala como quer, com quem Ele quer. Às vezes eu posso até me incluir, nós podemos até cair nesse erro. Talvez estamos magoados, chateados com alguma situação interna. E em vez de nós desabafarmos com o Senhor no joelho, a nossa carne, a nossa fraqueza pode nos inclinar a desabafar com pessoas. E muitas das vezes, as pessoas podem não estar tão estruturadas para ouvir de repente esse desabafo. E aí, em vez de você ganhar essa pessoa, fortalecer, você pode contribuir para que ela venha se afastar, criar uma resistência. Então tenha o cuidado. O Senhor nos chamou para adorar e o Senhor nos chamou para anunciar. Eu tenho certeza que aquela mulher, depois que ela saiu da presença de Jesus, a sua vida foi um testemunho vivo de que Jesus Cristo, Ele tem poder. A nossa vida tem que ser um testemunho. A nossa vida, ela precisa refletir a glória de Deus. Quando o Senhor, Ele salva, quando o Senhor, Ele cura, é para que nós venhamos mudar o nosso estado. Nós precisamos, assim como diz esse tema, sermos transformados e restaurados. Então nós não podemos voltar e reincidir nos mesmos erros, nas mesmas fraquezas. Porque quando nós somos transformados, quando o nosso estado é mudado, as nossas atitudes precisam ser mudadas. Mas principalmente nós precisamos nos quebrantar. Assim como aquela mulher que chegou na presença de Jesus. Talvez em meio àquelas lágrimas, a palavra de Deus não diz, mas eu acredito que em meio àquelas lágrimas, quando ela estava nos pés de Jesus, talvez ela tenha sussurrado para o Senhor os seus pecados. Tenha se lamentado por todas as situações. Algumas traduções, eu já ouvi pessoas ministrando sendo essa mulher uma prostituta, uma pecadora, mas eu não posso afirmar. Mas a Bíblia diz, ela é uma mulher pecadora. E ela se achega diante do Senhor, aquele que poderia mudar, reverter o seu quadro, e se derrama diante dele. Igreja do Senhor, nós não podemos perder essa oportunidade. Um culto nunca é apenas mais um culto, mas cada culto é uma oportunidade que o Senhor nos proporciona de ter um encontro verdadeiro e genuíno com Ele. Não pensa que uma oração na casa da irmã é apenas mais uma oração, mas corra. Se te fizerem um convite para ir orar no lar, vá.
Se tiverem um convite para você ir para a consagração, você vá. Porque cada momento é a oportunidade de você ter um encontro com Jesus. Naquele momento, aquela mulher foi para um jantar, a qual ela nem mesmo havia sido convidada. Mas ela olhou ali e viu uma oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Igreja do Senhor, você não veio aqui somente porque é um congresso, porque o teu pastor te convidou, mas porque o Espírito Santo te impulsionou. E essa noite você está tendo a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, algo de maravilhoso acontece. Nós temos a oportunidade de mudar o nosso estado. Porque na caminhada da vida, nesse contato, nesse relacionamento com pessoas no nosso dia a dia, muitas das vezes nós podemos ferir pessoas. Nós podemos magoar pessoas. E nem mesmo sabemos. E em contrapartida, pessoas também podem vir e nos ferir, nos magoar. E eu quero te dizer que quando nós estamos feridos, nós estamos entristecidos, seja por qualquer que for o problema, não alimente essa mágoa. Mas da mesma maneira como aquela mulher pecadora correu para os pés de Jesus, corra para os pés do Senhor. Me preocupa muito quando o crente, ele tem a oportunidade de estar na igreja todos os cultos e ele não vai. Porque no nosso dia a dia e do lado de fora, no nosso trabalho, com a nossa família, mesmo a nossa família sendo cristã, nós somos confrontados todos os dias, nós passamos situações que podem nos trazer dor, tristeza, problemas, e isso são como feridas. E quando nós viemos para o culto e a palavra de Deus é ministrada sobre a vida, quando um louvor é tocado, quando alguém ora pela nossa vida, é uma oportunidade que o Senhor nos dá de sarar essa ferida, de tratar essa mágoa. Mas quando nós temos a oportunidade de vir para o culto e nós não viemos, é uma oportunidade que nós perdemos. É igual você comparar, você está doente, alguém marca uma consulta para você num consultório, que de repente é caro, é difícil você ir, e aí quando chega no dia da consulta você não vai. É a mesma coisa que acontece quando você deixa de vir para o culto adorar esse o Senhor. Tenha desejo de estar nesse lugar. Nós não podemos ser religiosos na presença do Senhor, mas chegue a esse lugar, venha para o culto como se fosse o último culto, a última oportunidade, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora da vinda do nosso Senhor. Então venha e chegue aqui e ofereça o teu melhor. Dê o melhor para o Senhor. Não venha para o culto entristecido com algo que aconteceu no teu dia e de repente nem presta atenção na palavra. Mas quando você entrar dessas portas para dentro, você peça ao Senhor para que Ele possa afastar de você todo pensamento. Já viu quando você está passando por uma luta? Aquilo não tem coração. Mas pede ao Senhor para tratar dos teus pensamentos. E chegue nesse lugar tão somente para adorar Ele. Porque o Senhor, Ele conhece. E aí quando você que está com aquela mágoa, o Senhor, Ele ministra sobre a tua vida. Talvez o pastor não saiba o que você está passando. Talvez a dirigente do culto não sabe, mas o Senhor, Ele sabe. Ele usa a boca de quem Ele quer. E quando nós ouvimos a palavra e nós não absorvemos, nós ouvimos e pensamos, mas a irmã de repente sabe do meu problema. É uma oportunidade que você perde. Você acha que Deus não é poderoso para encher a boca de alguém, para abençoar a tua vida? Se você acha que não, você não conhece o Deus que você serve. Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir ou pensar. Talvez a palavra ainda não tenha chegado à tua boca, mas o Senhor tudo conhece.
E o Senhor, Ele está aqui nesse lugar, nessa noite, para tratar de pessoas. Talvez os problemas que tenha produzido no teu coração, na tua alma, trauma, sequela, talvez algo que aconteceu na tua infância e não foi tratado. Eu quero te dizer que Deus é poderoso para sarar toda a tua ferida. Aquele bálsamo que foi ungido, o Senhor. Aquele bálsamo que foi uma espécie de uma honraria, porque era algo precioso, algo de excelência. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele nessa noite, Ele está passando em nosso meio, derramando sobre as nossas cabeças, derramando sobre as nossas vidas a sua preciosa unção. Você não precisa ficar vivendo da mesma maneira. Talvez você esteja pensando assim, mas eu ouço essa palavra e eu volto para minha casa e tudo continua da mesma maneira. Eu quero te dizer que continua da mesma maneira se você quiser. Se você não se posicionar diante do Senhor. Agora, se você crê que no final desse congresso algo de diferente vai acontecer na tua vida, creia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. O nosso Deus, Ele não é um Deus mal educado. Satanás, ele quando quer entrar na vida de alguém, ele entra por uma fresta. Mas o nosso Deus, Ele é bem educado, Ele bate na porta para poder entrar. E cabe a nós abrir a porta do nosso coração e dar liberalidade para esse Senhor trabalhar em nossas vidas. Essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos viver somente de acordo com a sua vontade. Nós temos que estar na dispensação do Senhor. Os dias são maus. Pessoas estão talvez no nosso meio e de repente ouve que o Senhor cura e liberta, mas acha que liberta todo mundo, mas ela não. Deus não mudou. Deus, Ele é poderoso. Como o Senhor se compadeceu de muitas pessoas que viviam aflitas, que viviam um quadro de flagelo no passado, o nosso Deus, Ele está pronto para mudar a sentença e o quadro das nossas vidas todos os dias. Enfermidades que estão lá dentro da nossa alma, aquilo que o dinheiro não tem capacidade de curar, aquilo que de repente o nosso dom, aquilo que Deus acrescentou na nossa vida não tem tido capacidade de, digamos assim, de suprir. Mas o Senhor, Ele é poderoso para sarar as nossas feridas. O Senhor, Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. O Senhor, Ele é poderoso para restaurar o nosso estado. Irmãos, esse Deus, Ele é maravilhoso. Eu não me canso de falar do amor de Deus e dos benefícios dEle para com a minha vida, porque a cada dia eu tenho vivenciado na minha vida um milagre. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos também. Talvez você pense assim, mas nada está acontecendo. Irmãos, cada dia que você acorda e o Senhor acrescenta o teu fôlego de vida, é um milagre que se renova na tua vida. Você pensa que o pão que está sobre a tua mesa foi o teu suor, foi o teu esforço, mas também foi a misericórdia do Senhor que te alcançou. O cuidado de Deus está sobre a tua vida. E tudo isso que eu estou te falando, aquela mulher ouviu os testemunhos de tudo que Jesus vinha fazendo de cidade em cidade, restaurando a vida de pessoas, fazendo milagres e maravilhas. E eu creio que dentro daquela mulher, ela pensou, se tem alguma oportunidade de mudar o meu quadro, a minha situação, essa oportunidade é agora. Eu tenho que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Reconheça essa oportunidade que o Senhor está te dando nessa noite. Aproveite essa oportunidade que o Senhor está te dando nesse congresso, nessa programação. Você pode sair por essas portas da mesma maneira que você entrou. Talvez mais cansado, talvez com mais fome, porque você ficou aqui 2, 3 horas sentado.
Mas você tem a oportunidade de sair desse lugar cheio, porque a presença de Deus é viva e real em nosso meio. Eu estou sentindo a presença do Senhor desde que eu pisei nessa cidade. Eu tenho visto o agir de Deus. Tem sido notório aquilo que Deus tem feito. E eu tenho certeza, irmãos, que é propósito do Senhor abençoar a tua vida nessa noite. Você não entrou por essas portas em vão, mas o amor de Deus, o favor de Deus está sobre a tua vida. E aquela mulher chega diante de Jesus e oferece ali aquela adoração. E por isso ela alcançou algo de especial do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele nessa noite, Ele quer ser adorado nesse lugar. O Senhor, Ele não está aqui para ser questionado ou julgado da maneira como de repente a direção, o ministério da igreja organizou essa programação. Você não precisa questionar como as coisas estão feitas, por que escolheram essa cor, por que escolheram esse tema, quem foi que elaborou esse cardápio. Você não está aqui para fazer esse questionamento, mas o Senhor te chama aqui nessa noite, nesse lugar, tão somente para adorar. E você precisa aproveitar essa oportunidade. Você não sabe o que está te esperando aí nos dias de fora. O que há de vir somente o Senhor sabe. Mas o Senhor, Ele está te revestindo nessa programação. O Senhor está tratando do teu caráter. O Senhor, Ele está sarando feridas. Muitas coisas que vêm sobre a nossa carne são porque a nossa alma, ela está doente, ela está enferma. E por isso começa a vir enfermidade. É necessário nós aprendermos a liberar o perdão. É necessário que nós venhamos buscar o Senhor para que Ele possa suprir todas as nossas necessidades. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. O Senhor é poderoso para acrescentar. Eu me lembro que no início do ano, quando nós fizemos a programação de aniversário lá da igreja, nós, faltando mais ou menos umas 2 semanas, o Senhor colocou no meu coração que nós deveríamos reunir toda a igreja para cantar um coral. E digamos assim que de toda a igreja, de repente, umas 5 pessoas sabiam cantar bem. E aí um dos irmãos, ele primeiro pensou assim comigo, ele: pastora, será que isso vai dar certo? Era o irmão que toca, que louva. E eu falei: não, vai dar certo. E junta um povo, e o povo um canta para um lado, outro canta para o outro. E aí passou quase uma semana que não estava dando muito certo aquele ensaio. E na última semana, nós começamos a orar na consagração. E faltando mais ou menos uns 3 ou 4 dias para o culto, reuniu todas as pessoas num culto de quarta-feira e nós começamos a louvar o Senhor. Irmãos, talvez um coral em que as pessoas fiquem de repente 1 ano ensaiando, não conseguisse oferecer um sacrifício tão perfeito para o Senhor. Eu disse para aquele irmão assim: olha, eu tenho certeza que o Senhor vai receber, porque todos que estão aqui não estão louvando para ser visto, mas o propósito de todos é oferecer o melhor para o Senhor. E quando há quebrantamento e quando há um desejo, eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar, vai preencher aquilo que nos falta. Irmãos, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Eu quero te dizer que se houver quebrantamento na tua vida, no teu coração, se houver propósito, desejo de fazer o melhor para o Senhor, tenha certeza que o Senhor vai preencher com a graça dEle. Não fique se achando limitado. Não fique na presença do Senhor se achando incapaz. A glória é dEle, irmãos. A honra é deles. Sem Ele nada nós podemos fazer. Nós somos apenas um canal, um veículo.
Há 2 meses atrás, quando eu recebi esse convite para vir a esse lugar, eu confesso para os irmãos que eu temi. Mas eu aprendi algo do Senhor, que se eu quero sempre receber o sim do Senhor na minha vida, eu não posso dizer o não para quando Ele me fizer um convite. Então eu disse sim, porque eu sei que é o Senhor que está me levando naquele lugar. O povo é dele, as ovelhas são dele, e ele sabe o que as ovelhas dele precisam ouvir. Antes mesmo de eu estar tratando com a igreja aquilo que o Senhor está me falando, eu mesmo estou sendo tratada. Porque antes de eu lhe falar que você precisa se colocar na presença do Senhor, se quebrantar, para que as tuas feridas sejam saradas e tratadas, eu precisei tratar as minhas feridas. Eu precisei tratar os meus traumas, as minhas sequelas, senão não teria valor essa palavra. Se coloque nas mãos do Senhor. Essa passagem, ela nos fala de um homem que era o dono das verdades. Aquele que queria questionar, apontar, buscar uma falha. E infelizmente muitas pessoas estão assim na presença do Senhor. São donos da sua verdade, já alcançaram um conhecimento. Mas o que fecha, digamos assim, com chave de ouro essa passagem, foi uma mulher que se derramou na presença do Senhor, reconhecendo que ela não era nada, apenas uma pecadora que necessitava de cura e que necessitava de cuidado. Eu quero te dizer que você tem uma escolha nessa noite. Ou você fica como Simão, dono da sua verdade, continua vivendo com os mesmos questionamentos que são incapazes de suprir as necessidades da tua alma. Ou você vem aqui para esse altar e se coloca como aquela mulher pecadora, aquela que necessitava de cura, aquela que necessitava de cuidado, porque o Senhor vai ministrar cura sobre a tua vida nessa noite. Eu quero convidar a igreja do Senhor a se colocar de pé. A irmã vai estar ministrando louvor ao Senhor nessa noite. E no momento em que esse louvor está sendo entoado, eu quero abrir esse altar para que você venha se derramar diante do Senhor. Jesus está aqui nesse lugar. Lave os pés de Jesus com as tuas lágrimas. Jesus está aqui. Enxugue os pés de Jesus com os teus cabelos, o teu óleo, aquilo que há de mais excelente, unja o Senhor. O Senhor, Ele está aqui. Tenha um encontro com Ele. Não perca essa oportunidade de adorar. Não volte para a tua casa da mesma maneira, mas chegue aqui nesse altar. Eu quero orar pela tua vida, eu quero abençoar a tua vida nessa noite, porque eu creio que algo de diferente o Senhor está fazendo.